Eu acho que a parte mais difícil de um desenhista é chegar a um nível técnico de desenho que seja bom o suficiente para ele conseguir construir uma história em quadrinhos. E por que que eu falo isso? Criar uma história em quadrinhos não é algo tão fácil e tão simples como se pode imaginar, é claro. Depende da complexidade, né, da história ou da complexidade das ilustrações que o autor vai querer fazer na obra dele. Mas, dito isso, nas inúmeras HQs que tem por aí pela internet ou em mídias físicas, eu acho que a maioria dos autores querem fazer histórias boas, com tramas profundas ou nem tanto, mas que sejam histórias que prendam o leitor e que ele consiga ter um feedback positivo do público e conseguir ter uma boa ilustração, uma boa roteirização, uma boa história e uma boa forma de contar são coisas extremamente difíceis para um desenhista. Eu acho que é literalmente o ápice que um desenhista pode ter. E eu tenho um ponto aqui que pode ser muito interessante. Eu comecei a desenhar e não tinha muito motivo, e depois de algum tempo eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer uma HQ. Eu tinha a vontade de querer fazer uma HQ e colocar ela em prática, mas eu não sabia muito bem como, então eu comecei a buscar algumas formas de entender como eu poderia deixar isso viável. Então eu busquei a proporção de um quadrinho, eu comecei a entender por onde que eu poderia publicar esse quadrinho. Eu comecei como isso de base, né, para eu poder, antes de começar a desenhar as páginas, né. Eu acho que era a coisa mais importante que eu precisei fazer naquela época. Tendo feito isso, eu comecei a pegar a história que eu já tinha em mente e que é a história perfeita, que eu considero perfeita, que inclusive eu citei no vídeo anterior. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card ou na descrição, em algum canto. Essa história pra mim era a história que eu considerava perfeita e eu já tinha escrito ela e eu estava passando para revisão. Em datas, seria mais ou menos novembro, outubro de 2024. E eu estava produzindo esse one shot enquanto ainda eu estava no período escolar. Primeiramente, eu fiz no tradicional, né? Eu fiz no papel no papel em si. E depois eu fui fazer a digitalização das páginas utilizando o método mais viável que eu encontrei, que foi tirando a foto da página e passando via transferência de arquivo para o PC que eu desenho. Eu fiz basicamente isso para todas as páginas. Só que o que acontece? Fazer um quadrinho é algo muito mais complexo do que um desenhista pode imaginar. Eu percebi que fazer um quadrinho basicamente testa todas as capacidades de um artista. Por quê? Digitalizar essas páginas basicamente exigiam o dobro do esforço, né? Que eu não consegui desempenhar, já dizendo aqui logo de cara. Então, as páginas primeiramente não ficavam com a mesma qualidade que tinham no papel, nem mesmo que tivesse feito um desenho bom, já para começo de conversa, o que acabou me prejudicando demais. E quando foi chegando as últimas páginas que eu tava desenhando digitalizadas, eu fui desanimando muito porque eu percebi, cara, por mais que eu esteja concluindo as páginas desse mangá, desse quadrinho, cara, isso daqui não tá bom. Isso tá literalmente uma bosta. Eu tava querendo fazer com que essa história fosse perfeita, mas tudo que eu estou vendo agora diante de mim é apenas um monte de desenhos que não tem similaridade nenhum, porque eu mudava a forma de eu desenhar o tempo todo a cada página. Cada página basicamente era um quadrinho diferente, né? Eu acho que eu vou até deixar o link para vocês que estão assistindo o vídeo lerem esse mangá, só para vocês terem um pouco da ideia de como foi esse projeto, que para mim foi o meu primeiro projeto e que eu queria que fosse bom, mas no final é um projeto ruim. Depois de muito esforço, ali antes do ano de 2024 acabar, eu consegui publicar ele através do aplicativo barra site da Webtoon, né? Que foi o local onde eu já tinha alguma experiência e que foi mais fácil para mim publicar essa HQ.